Beleza. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aí a apresentação? Fábio, e só para lembrar que quem Sim, tiver no celular, se virar o celular de lado, a apresentação enche a tela. Fica mais fácil de visualizar. É Tô isso. vendo daqui, Fábio. Beleza. Bem, então, essas são algumas propostas de editais. São poucas propostas, mas que pretende abranger todos os segmentos culturais, segmentos artísticos, enfim, segmentos artísticos e culturais, o máximo possível, de forma que se equilibre entre esses segmentos o valor que vai ser disponibilizado e a possibilidade das pessoas participarem dessas propostas. Então, a primeira proposta é um concurso de melhor performance artística. Por que a ideia de fazer um concurso? Porque o concurso, e aí entra um pouco em questões mais jurídicas, assim, a diferença de edital para concurso. Edital, ele propõe que a pessoa apresente o custo daquela atividade que ela vai fazer e ela receba aquele valor para a execução daquela atividade. Concurso não, concurso ele é um valor fechado. Então você vai premiar as pessoas por algo e é um valor fechado. A pessoa já entra sabendo qual o valor que ela vai receber. Então por isso a ideia de concurso. Então ele premia as melhores performances através de avaliação de áudio, vídeo ou imagem em todos os segmentos artísticos. E aí, então, quais são os segmentos que a gente pensou que seriam contemplados? A ideia é que seja o concurso de uma performance. Como assim? Que a pessoa grave um vídeo e que seja avaliada a performance dele naquele vídeo, dentro do seu segmento. Então, os segmentos artísticos contemplados são performance teatral, performance em dança, performance circense, aí incluindo palhaçaria e malabares, que eu sei que algumas pessoas que fazem palhaçaria e malabares não se classificam como artista circense, mas eu acho que se enquadra aí dentro de um mesmo modo de fazer artístico. Performance musical, performance em contação de história, obra de artes visuais, obra fotográfica, obra audiovisual ou cinematográfica, obra literária, e aí incluindo composição musical de canções, e design de moda. Para pegar esses segmentos artísticos, eu peguei a divisão que a Unesco faz nos documentos dela, e eu tentei encaixar todos aqui. E também dentro daquilo que a gente já recebeu no cadastramento de artistas, naquilo que a gente tem pessoas atuando na cidade. Então, por exemplo, lá na Unesco não tem nada sobre a contação de história, mas a gente sabe que tem pessoas aqui em Valinhos trabalhando com contação de história. Então, eu incluí aí também. Então, por isso, aquele mapeamento já está sendo muito importante nesse momento, a gente saber quais são as artes que as pessoas daqui de Valinhos têm desenvolvido. E aí, então, qual as premissas desse concurso? A ideia é estabelecer um valor baixo de prêmio para que possamos premiar o máximo de artistas possível em todos os segmentos. Partiu daquela ideia que o Marcos trouxe na última reunião. Marcos ou Pedro, me fugiu agora, mas enfim. Na última reunião daquele edital de Campinas, que era, enfim, um valor baixo, queria premiar 1.000 artistas, e a ideia era justamente premiar todos os artistas que se inscrevessem. Então, partiu dali. Talvez a gente não consiga premiar todos os artistas. Isso vai depender muito do valor que a gente vai colocar para cada um receber. Mas aí isso é uma próxima discussão aqui dentro do planejamento nosso. Mas então estabelecer esse valor baixo para que a gente consiga premiar o máximo possível. E que os primeiros colocados recebam um valor um pouco maior
e que possibilite aí sim a preparação de uma obra para participação do festival. Ou outra premiação possível. Então, por exemplo, gravação de CD, realização de videoclipe, publicação de livro, pintura de mural. A princípio, a gente montou pensando no festival, mas aí eu acho que vai dos artistas de cada categoria verem se eles preferem outra coisa. Então, às vezes, o músico fala assim, para mim não interessa fazer o festival, mas me interessa gravar um CD, algo que fique mais para a posteridade, né? Então, aí a gente pode ir alinhando isso, vendo se a gente vai criar outros, mas desde que, dentro daquele segmento cultural, não aumente o número de pessoas premiadas. Então, se tiver pessoas que prefiram gravar o CD, por exemplo, eles não participam do festival, mas que vai ter menos gente participando do festival dentro daquele segmento. Para que a gente não crie uma disparidade entre os segmentos culturais. E então que todas as obras e performances premiadas sejam disponibilizadas em uma plataforma pública. Foi até um embate que teve na nossa reunião lá da comissão, e que a princípio eu era contra, mas depois eu repensei. Então a ideia é de que todos aqueles que, não todos que participaram, mas todos aqueles que foram premiados de alguma forma, mesmo com um valor mais baixo, tem uma plataforma aberta em que a gente publique todo aquele material, para que a gente coloque para o público também aquilo que foi premiado, né? Para que o público saiba que aquilo que foi premiado também tem o seu valor artístico, mesmo aqueles que não irão participar do festival. E aí, então, a quarta premissa seria que não serão considerados para avaliação as qualidades técnicas de imagem e áudio, com exceção dos segmentos de audiovisual e cinema, porque aí a qualidade técnica, eu acho, faz parte da arte, né? E por que isso? Para evitar que pessoas que tenham equipamentos melhores em suas casas, equipamentos para gravação de vídeo, de áudio, saiam com vantagem com relação àqueles que não têm e que vão fazer, só conseguem gravar com o celular. Porque a ideia aqui é avaliar realmente a performance artística, né? E aqueles que forem para o festival, aí sim, vão receber um valor um pouco maior, justamente para possibilitar que façam um material melhor trabalhado, e que aí pode, inclusive, contar com o auxílio da organização do festival para fazer algo, para emprestar uma câmera, microfones, enfim. E a ideia de avaliar também o vídeo, áudio, no caso de música, a imagem, no caso das artes visuais, vai no sentido de um problema que a gente está tendo, assim, trazendo como exemplo lá na Unicamp, de avaliação de projeto, porque aí também beneficia a pessoa que tem facilidade de escrever projeto, em detrimento daqueles que muitas vezes têm um material artístico muito bom, mas que não tem tanta facilidade de escrever. Então, a ideia é ver mesmo como a pessoa atua, e não só através de um projeto escrito, fazer uma avaliação. E aí a ideia é que nas performances, então, não sejam performances muito grandes, né? A gente pode, dependendo, por exemplo, nas cênicas, na dança, se alguma cena que exija a participação de outras pessoas, mas que a gente limite essa participação de outras pessoas, até, enfim, por questão dessa situação que a gente tem passado de pandemia. E a quantidade de prêmios disponibilizados para cada segmento artístico seja definido de acordo com o mapeamento de artistas. Então, de acordo com a porcentagem. Então, se de todos os inscritos a gente tem lá que 40% são músicos, a gente disponibiliza 40% do valor total do edital para o segmento da música. Se 20% são de artistas visuais, então 20% vai para as artes visuais. Então, mais uma vez, a importância desse mapeamento, para a gente poder
dividir isso da melhor forma possível, da forma mais equilibrada, equitativa, para não corrermos o risco de estarmos dando enfim, um valor maior, premiando melhor aqueles segmentos que, enfim, com menor adesão. Enfim. E aí, eu estava até pensando agora há pouco, antes de começar a reunião, a possibilidade da gente colocar no edital que, sim, a gente está prevendo, por exemplo, contemplar um número X de artistas visuais e um número X de músicos. Só que a gente não tem tanta adesão de artistas visuais, apesar do mapeamento. Não consegue atingir a quantidade de artistas premiados que estava previsto. Só que do músico faltou, que a gente possa depois fazer esse reequilíbrio depois. Estava até pensando nisso agora, de uma forma de a gente colocar isso no edital, até porque o ideal é que não sobre dinheiro, né? Se acontecer igual aconteceu lá em Campinas, que iria premiar 1.000 pessoas, e no final só 700, 800 pessoas se inscreveram, sobrou dinheiro. Isso a gente não pode deixar acontecer, porque senão a gente devolve esse dinheiro. Alexandre ia falar alguma coisa? Alexander? Fábio, mil desculpas, eu tô com um problema no meu celular aqui, ele não tá segurando carga da bateria. A qualquer momento ele vai desligar. Depois eu pego o vídeo na íntegra, desculpa. Tá muito interessante, mas desculpa, mas tô com esse problema aqui, tá bom? Tá bom, tudo bem. Bem, seguindo. Tá, aquele seria a primeira ideia. A segunda ideia, como a lei Aldir Blanc, ela não é voltada só para os artistas, mas também para os profissionais da arte e da cultura, técnicos, gestores, enfim. A segunda ideia seria um concurso de projetos de workshop para técnicos e artesãos, também que o artesão não está lá na primeira proposta. Então, premia os melhores projetos de workshop através de avaliação de vídeo com o resumo da proposta. A ideia também é vídeo para que a pessoa possa mostrar algo daquilo que ela faz, tal. E aí, então, talvez tenha, nesse caso aqui, talvez tenha mais segmentos que possam entrar. Eu peguei dentro daquilo que a gente já tem alguma coisa no mapeamento e também dentro daquilo que conversamos na reunião da comissão. Então, artesanato, técnicas de iluminação, técnicas de sonorização, figurinos, edição e produção de vídeos, design gráfico. Eu lembrei agora há pouco também que eu não coloquei maquiagem cênica, enfim. E aí seria, então, para aqueles técnicos, as pessoas que trabalham por trás, né, das apresentações artísticas, para que possam também participar, e aí, ao invés de participar com a apresentação artística, participe dos editais, do festival também, oferecendo workshops. Então, as premissas seriam basicamente as mesmas. Então, estabelecer um valor baixo de prêmio, para que a gente possa premiar o máximo de profissionais possível, em todos os segmentos. Os primeiros colocados receberão um valor um pouco maior, que possibilite a realização do workshop proposto no festival. E todas as propostas premiadas serão disponibilizadas em uma plataforma pública, não serão considerados para avaliação a qualidade técnica de imagem e áudio, e a quantidade de prêmios disponibilizados para cada segmento será definido de acordo com o mapeamento de profissionais das artes e da cultura. E aí talvez um gargalo que a gente vai ter, porque a gente praticamente não tem profissionais que não sejam artistas cadastrados no cadastramento. Apesar de a gente toda hora bater na tecla que é para todos os profissionais da arte e da cultura, dar exemplos, mas a gente não está tendo adesão. E aí talvez seja uma dificuldade que a gente tem em estabelecer a quantidade nesse caso. Mas, enfim, seguindo. E aí a terceira ideia seria para a realização do festival. Então, um concurso para seleção de produtores para a realização do Festival de Arte e Cultura de Valinhos, porque os produtores também não estavam sendo
atingidos nas duas propostas anteriores. Então, selecione e premie os produtores que realizarão o festival para exibição dos artistas e profissionais premiados. E aí, o segmento é só um, de produtores, né? As premissas, então, selecionar projetos, e aí sim, projetos escritos, produtores, faz parte do métier deles escrever projetos, né? Então, projetos para efetivação do festival, com a participação dos artistas e projetos selecionados nos concursos anteriores. Seleção de um produtor, então, por segmento artístico ou por agrupamentos, e aí vai depender do tanto de produtores que a gente tiver inscrito na cidade, né? E um para os workshops e um para rodas de conversas com os artistas. Que a ideia também no festival é, além da apresentação, ter um momento de roda de conversa para o artista falar um pouco da sua produção, a gente acha isso interessante. E aí, enfim, o valor vai ser definido, um valor que deve cobrir todos os custos de pré-produção, produção e pós-produção do festival. Aquela ideia de não ser o edital, né? O edital ele passaria todos os valores e a gente daria o valor que ele está pedindo. Aqui não, vai ter um concurso, então vai ser um valor definido e a pessoa tem que saber que aquele valor vai ter que ser suficiente para realizar todo esse custo de pré-produção, produção e pós-produção. Lembrando que é um grupo e aí de produtores que seria selecionado. E aí, a quarta ideia só voltando um pouco na questão anterior, que na reunião que a gente fez da comissão, a gente tinha dito de selecionar só um produtor, e eu fiz uma alteração, eu mandei para o grupo, mas a gente não teve possibilidade de conversar depois, e aí aqui na proposta eu estou falando de selecionar mais de um, porque tem muitos produtores entrando em contato, e aí para contemplar segmentos que não estavam sendo contemplados até então. Então, a ideia de um prêmio para projetos de preservação histórica e cultural de Valinhos. A ideia, então, é premiar projetos que já se realizaram ou ainda estão em realização para preservação do patrimônio material ou imaterial de Valinhos. E aí, a princípio, esse foi o que a gente menos conseguiu trabalhar em cima, mas é que a ideia é que os projetos inscritos devem ser já realizados ou estar em processos de realização, já terem obtido resultados concretos na preservação do patrimônio histórico ou cultural da cidade de Valinhos, seja ele material ou imaterial. E depois, também, um pouco antes da reunião, eu estava pensando nisso, eu pensei na ideia de premiar também projetos, e aí uma coisa que ficou faltando, realmente, projetos de pessoas que trabalham com cultura identitária, né? A gente tem aqui em Valinhos associações e pessoas que são engajadas na questão da cultura afro, cultura indígena, cultura LGBT, e então incluir aí também, junto com o do patrimônio, esses projetos culturais, né? Necessariamente culturais, não só sociais, mas que trabalhem com essas culturas identitárias e também premiar esse pessoal que trabalha nessa área que, por um lapso meu, eu não tinha incluído nas propostas. Tema também. E aí, também a gente poderia colocar esse pessoal para participar de rodas de conversa, ou, enfim, a palestra no festival, seria uma possibilidade também. Fazer do mesmo jeito lá, então, selecionar mais projetos e os principais dar uma palestra durante o festival. Essa era a ideia que a gente tinha para apresentar. Desculpa, fiquei meio chateado aqui com isso que aconteceu, mas acho que deu para vocês entenderem as propostas. E aí, agora eu gostaria de abrir, então, para vocês falarem o que vocês acharam, darem outras ideias, enfim. Aí, gostaria um pouco de ouvir vocês também.
Fábio, Vai lá. bom, vamos lá, boa noite a todos. Eu acho que a gente tinha conversado já na outra reunião, eu vou colocar agora só aquelas dúvidas que ficaram em relação ao que você falou. A primeira é nas premissas que a gente estava conversando, você comentou de gravação de álbum, né, para alguns músicos. E a gente tinha conversado de talvez tentar incluir essa gravação com outro concurso de segmento que você colocou, que seriam com os técnicos. Eu não sei se daria para linkar duas pontas em um mesmo edital. Por exemplo, fazer um edital ou um concurso, não sei qual seria a solução, para contemplar a gravação de um disco, e esse disco seriam selecionadas as pessoas, os músicos, né? E também os técnicos para gravar esse disco. Eu não sei se seria plausível isso, juntar em um edital só. Essa era uma das dúvidas. A segunda, lá no segmento de técnicos, eu não lembro qual foi o termo que você usou, foi técnico de áudio, foi isso? Calma aí, deixa eu ver aqui, mas era sonorização, acho, técnico de som. Tá, seria a sonorização. Então, isso entraria direto para a apresentação ao vivo, né? Não seria na parte de produção, de mixagem, masterização e estúdio. Seria mais para atuar na hora do festival de dança ou de, enfim, que você tinha comentado. A ideia são que essas pessoas, elas vão atuar de alguma forma no festival também, né? Mas que elas sejam premiadas também e participem do festival com workshops. Tá, beleza. Aí, mais uma dúvida, teve algum artesão inscrito? Ou ainda não? Teve. Uhum. Tá, beleza. E a última era... Me perdi na anotação aqui, quando eu estava anotando, entrou aqueles infelizes aí. Eu vou ver se eu lembro, eu já volto aqui para falar, pode ser? Sim, claro. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu gostei bastante aí da ideia desse festival, né? Algumas sugestões, só que talvez sejam pertinentes ou não. Lá a gente pode colocar, como contempla diversas áreas no mesmo festival, talvez seja interessante a premiação não ser por projeto, né? Mas ser por número de envolvidos ali, né? Ter um teto também, né? Porque, por exemplo, se tiver uma companhia de dança participando e eu com um espetáculo ou uma cena solo, acho que a verba até ser proporcional, né? Não sei também se é viável pelo trabalho que daria, mas esse festival eu acho que o ideal seria ser por segmento, né, artístico. Um só de teatro, circo e performances, o outro voltado para dança. Então, talvez eu acho que seria mais fácil de organizar, depois de premiar, de fazer tanto votação como trabalho de aprovação, né, que aí, no caso, vai ser a equipe de produção, dos produtores. Então, acho que só uma sugestão aí. Beleza, Daniel. A ideia já é que seja realmente segmentado. Eu não falei aqui, mas tem uma grande questão aí que é a escolha das pessoas que vão participar da comissão de seleção, né? A princípio, a gente tem pensado em convidar os professores do Centro Cultural, porque quem for participar da comissão de seleção não pode escrever projeto. Então, para que todos estejam aptos a escrever projetos, que a gente pegue pessoas que não... Porque o pessoal do Centro Cultural já é certo que eles não vão poder escrever, por serem funcionários públicos municipais, enfim. A lei não permite. A primeira questão que você colocou foi... Eu comentei de fazer, ao invés de um festival envolvendo todas, né? Uhum. Eu falei do trabalho, mas ter festivais ou
projetos individuais para cada segmento, e falei também da forma de premiação, né? Que ao invés, para ter esse critério de ter um teto, sei lá, de participantes, ou também ser, né? Não é quem entrar, tem, sei lá, X por pessoa, né? O que eu vejo de problema nisso é que, assim, se a gente for premiar pelo tanto de pessoas que está participando, vai ter uma pessoa, por exemplo, você escreve um projeto que tem participação de mais 2 pessoas. E aí você ganha um prêmio maior porque o seu projeto tinha 3 pessoas. Mas aí uma dessas outras 2 pessoas que participaram com você também escreve um projeto. E aí ela pode ser duplamente premiada, entendeu? Entendi. Lógico, se a maioria achar que não é um problema, tudo bem. Eu tentei o máximo possível para poder premiar o máximo de pessoas possível, evitar a dupla premiação. Entendi. Porque aí cada um vai poder escrever um projeto. Entendi. Tá. A minha não era... ficou claro isso para mim. A minha dúvida era se, tipo, por exemplo, existe um valor por pessoa e um teto, por exemplo, uma companhia que tem 20 pessoas, né? Vamos dizer assim, que o prêmio máximo por projeto seja de 3.000, e se for um projeto, vamos dizer assim, até 6 pessoas, vamos dizer, paga-se por pessoa, que vai dar, sei lá, R$ 2.000. E as companhias que têm um projeto maior têm um teto de 3.000, vamos dizer assim. E aí, se o cara quiser colocar 500 pessoas, ele sabe que vai receber aquilo. Ô Daniel, desculpa te cortar. Os festivais pelo Brasil, eles fazem isso. Eles, independente de você ter 50 pessoas no seu elenco ou 2 pessoas no seu elenco, o cachê, o pagamento da cena ou do espetáculo é o mesmo. Porque senão eu vou começar a encher um monte de linguiça, vou colocar 10 pessoas lá e eu vou receber mais, entendeu? Então, para evitar os festivais nacionais e internacionais também, eles evitam fazer isso. Porque eles deixam... porque a arte, ela não é medida por pessoas, né? Ela é medida pela cena que você faz, pelo espetáculo que você é. Eu já vi monólogos maravilhosos e eu vi peças grandes com super ruins. Então, o critério que convencional é a coisa de você tem, vamos supor, esse festival vai fazer a parte de teatro, e o teatro vai ser 3.000 por espetáculo, vamos supor. Independente de ter 2 pessoas, independente de ter 10. Porque como eu já falei, então vou colocar 15, mas eu tenho uma cena de 5 pessoas, eu vou dobrar aqui, vou colocar 10, vou ganhar mais. É isso que eles evitam fazer. Eu entendo e concordo. Que eu participei de alguns editais já com um projeto que eu tenho que envolve música ao vivo, e aí era assim, aí, na verdade era um projeto não de teatro, mas de música. Tá, entendi. Pagava-se R$ 300 por músico, mas limitando o teto de 1.800, sabe? Só para, por exemplo, e o que eu falei de separar os editais, talvez por categoria, é que, por exemplo, quem é da dança, se tiver uma premiação igual a nossa do teatro, eu acho que não vai ser, acho que ficaria muito desproporcional, né? Não acho. Mas, enfim, é teto. É teto. Se eles tiverem um ator, um espetáculo com 5 e colocou o teto para 3.000, é o edital, né? Teatro é assim, geralmente. Me permite uma fala aí nesse assunto. Eu acho que a gente tem que colocar esse teto, independentemente que nem ele comentou, você tem um teto, você tem R$ 3.000, vamos supor. Eu tenho que fazer uma releitura de uma... Vamos pegar no tema musical, tá? Eu vou pegar uma peça, eu vou pegar uma música, eu vou fazer uma coisa bem popular, por exemplo, fazer uma releitura do Pink Floyd. Eu tenho R$ 3.000. Se eu quiser colocar um quarteto de cordas para me acompanhar, se eu quiser colocar um coro juvenil, eu coloco, eu sei quanto eu vou ter que pagar. Porque senão eu vou colocar uma orquestra, um coro, e quando vai lotando, né? E eu acho vai ficar 30.000.
a gente tem que lembrar também que isso que está acontecendo é um edital emergencial, né? Às vezes a gente quer deixar ele muito mirabolante e as coisas não saem, né? Até porque isso está dando um trabalho danado. Quem está tendo mais trabalho é o conselho em si, o que o Fábio está fazendo, o pessoal da secretaria. Eu acho que quanto mais elaborar, a gente tem que fazer uma coisa que funcione, ela seja uma coisa funcional, rápida. A gente não pode deixar não pode esquecer que é um edital emergencial. Então, por mais vai ter muitas falhas, não vai dar para contemplar 100%, mas eu acho que questões como essa a gente tem que ser bem pragmático mesmo, para não ficar sambando em cima da mesma nota, entendeu? Então, eu acho que seria uma solução esse negócio do teto. Se você quiser fazer uma apresentação com 15, você faz. Se quiser fazer com 5, você faz. Porque senão você vai enchendo. Aí mesmo quem tem um teto, fica um critério muito... Né, fica uma coisa muito difícil de ser interpretada. Então, se pudesse uma opinião sobre isso, eu acho que você falou é o correto. Porque senão vai começar muito desdobramento em cima de uma causa e aí esse emergencial vai por água abaixo, entendeu? Isso abre discussões... Isso abre discussão, abre uma discussão muito louca. Por exemplo, não, mas eu estou com 20, eu tenho que pagar 20. Aí vira discussão. Então, essa coisa do teto é interessante e é importante. Teto, passou do teto, você não pode mais fazer. Então, você tem a sua... São duas questões que eu acho, já entrando em outra, falando nessa, foi uma dúvida que surgiu na última reunião, inclusive acho que foi o Big que falou, da gente colocar um limite também, por exemplo, que ele falou, olha, minha companhia vou fazer uma peça com 20 pessoas, tá? Só que Exato. Assim, eu tenho 4, 5 pessoas que são de fora. A gente achar um número, porque assim, olha, eu vou colocar uma peça com 20 pessoas e 18 são de fora. A gente tem que lembrar que esse incentivo é municipal, né? E cada pessoa, cada município está recebendo o seu também. Então, são duas coisas que eu acho que a gente teria que tomar cuidado, com esse lance do teto, que foi uma discussão muito bacana que está tendo, e com aquela coisa da quantidade de pessoas de fora da cidade dentro de um projeto. Porque senão vira aquela coisa de começar a premiar muita gente de fora, esquecer dos daqui. Então a gente teria que pôr um limite, por exemplo, olha, fazer uma apresentação, é aceitável que 20% ou 30%, não sei, das pessoas do grupo sejam de fora. Porque também não tem como fazer uma coisa bairrista e interna que só premie, né? Que a gente sabe que funciona que muitas vezes a gente tem uma ou duas pessoas de um grupo que são de fora, né? Então, mas assim, num grupo de 20, você tem, sei lá, 12 de fora, já começa a fugir um pouco do padrão. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso também, já em todos os editais, seja de concurso, de gravação, de apresentação, de workshop, a gente tem que colocar um fator delimitante ali. Então, por exemplo, o seu grupo tem 20 pessoas e 12 são de fora. Cara, se adapta e faz uma apresentação com 8, ou faz com 12 e tem 4 de fora, enfim. Eu acho que a gente tem que achar um denominador comum nisso daí para não abrir muito as pernas também, né? E, enfim, Perfeito. Essa é a consideração que eu queria fazer, tanto do teto quanto do número de pessoas, para a gente não perder a municipalidade da coisa, mas também sem bairrismo local. Dá para a gente abrir, mas não escancarar, né? Perfeito. É assim. Vai lá, Felipe. É o seguinte, todas as obras que vão entrar nessa inscrição vão ser inscritas por vídeo para elas poderem ser avaliadas, certo? A proposta é essa. O vídeo ou música por áudio e artes visuais, fotografia pela imagem. Exato. E depois, quando for feito o festival, vai ser apresentação ao vivo ou vai ser a disponibilização do material em audiovisual? Certo. A gente não conseguiu chegar ainda num consenso. Tem muita gente querendo fazer ao vivo. E aí apresentando propostas de formas de se fazer isso com contenção de danos, né? Por causa da pandemia. Fazer com drive-in, fazer com, enfim, de alguma forma, em algum espaço aberto. E aí eu vou falar que é a minha opinião, porque isso não foi discutido na comissão. A minha opinião é muita gente não vai se propor aí num festival que seja feito pessoalmente, enfim, ao vivo,
mesmo agora com esses protocolos de abertura, mesmo que tenha toda uma preocupação dos produtores em evitar, enfim, fazer essa contenção de risco, eu acho que muita gente deixaria. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que provavelmente não iria. E tem outra coisa também que é o alcance, né? Você fazendo um festival online, você tem a possibilidade de alcançar muito mais pessoas. Tem até uma discussão que teve ontem, numa uma publicação que a Pablo Vittar fez, que ela recusou propostas de fazer show no estilo drive-in, porque só pode assistir quem tem carro, né? E quem tem carro no Brasil para poder assistir uma apresentação dessa? Nem todo mundo tem acesso. Então é isso. Independente da forma, enfim, que você pense em fazer, você vai estar limitando o público. Já no virtual, as pessoas têm muito mais acesso. Eu sou a favor do virtual, mas isso é a minha opinião. O Fábio, e também só para embasar a sua opinião, inclusive está nas diretrizes do edital, né? Inclusive favorecer trabalhos que sejam feitos online, por assim dizer, e outra. Aí você vai lá e faz um edital fazendo uma apresentação ao vivo. Aí daqui a um mês dá um novo surto, lota os hospitais, entra um protocolo novo, e aí? O edital vai por água abaixo? Então, eu acho que se isso que você está falando, além de ser uma opinião, é uma opinião técnica, porque está nas diretrizes do edital isso, né? Nas diretrizes da secretaria, né, de favorecer trabalhos que sejam feitos virtualmente, né? Até porque para não ser pego de surpresa, e às vezes um trabalho desse vai por água abaixo, porque volta um protocolo novo de saúde e não pode acontecer mais nada, né? Mas no caso feito online, vai ter que ver como vai ser feito isso, né? Se a secretaria vai disponibilizar, por exemplo, o teatro com câmera, porque lá no teatro tem câmera, tem sonorização, tem iluminação, tem tudo, e de lá a secretaria cede a estrutura para você fazer a sua apresentação, seja ela musical, de dança, e quem vai fazer essa transmissão, né? Porque a pessoa que inscreve, às vezes ela não tem um meio, não tem a câmera, não tem a internet, então acho que seria interessante discutir com o Big depois, acho que você diretamente com ele, que está com um link maior, ver se a secretaria garante que vai disponibilizar o teatro para se fazer cumprir os projetos inscritos no edital. Porque aí o Teatro da Câmara fica responsável pela internet, pela iluminação, pelo som e pela transmissão como um todo. E aí você tira do proponente a obrigação de se preocupar com as partes técnicas de transmissão e preocupar mais com o objeto do edital em si. Tem uma discussão... Oi, desculpa. Imagina. Na realidade, eu só tinha entrado nessa discussão, Fábio, e justamente porque a gente tinha conversado anteriormente lá no outro grupo. E aí eu fiquei com essa dúvida na cabeça, porque assim, quando as pessoas mandarem os vídeos para fazer as inscrições, como que isso vai ser gravado? A gente vai disponibilizar para que 20 pessoas se aglomerem para poder produzir uma obra, para poder mandar para o festival? Qual é a responsabilidade em relação a isso? Então, pensar, por exemplo, como vocês estavam discutindo, nesse teto ou num número possível de pessoas por projeto, eu acho que também tem uma responsabilidade social de não fazer com que as pessoas se aglomerem. Então, assim, eu entendo que tem muitas pessoas com projetos grandes, com um elenco maior, mas eu acho que é muito importante a gente pensar também nesse processo. Concordo. E Fábio, eu achei massa o que o Guigo falou, mas tem um outro problema que a gente precisa pensar. Por exemplo, no Teatro da Câmara, né? Vamos supor que nós tenhamos 50 grupos inscritos. Não vai comportar. Por exemplo, tal dia, um dia um grupo, outro dia outro, outro dia outro, outro dia outro, outro dia outro. Aí acontece o quê? Superlota. E fazer ao vivo é uma coisa muito interessante, mas a gente não tem documento depois. O certo seria a gente, uma ideia, né? É gravar o espetáculo, independente de quantas pessoas são, e deixar ele disponível 6 meses, inclusive para estudo cênico, para disponibilizar para as pessoas que não conseguem assistir. E outra coisa, a gente pensar, como você falou da Pablo,
quem que vai consumir em Valinhos esse festival? Por exemplo, a periferia vai consumir? Não vai, né? As pessoas, quase ninguém tem internet. A gente acha que todo mundo tem, né? Mas ninguém tem. Mas, enfim, isso é uma outra história, uma outra conversa. Mas o lance de deixar mais tempo. O interessante de fazer ao vivo é aquela coisa do ao vivo, né? Todo mundo sabe, a arte ao vivo é muito melhor. Mas deixar gravado por uns 6 meses. E a coisa do teatro, eu não sei se é viável, né? Pelo montante de gente, né? Enfim. Nem por 6 meses, né, Fábio? Pode ficar na página do conselho, né? Ou no canal que você criou, fica uma coisa... Desculpa, eu não sei seu nome, é que tá como Tomara que não chova. É a minha companhia de teatro de rua. Eu sou Rodrigo, tudo bem? Beleza. Porque aí acho que o Fábio acho que acabou criando esse canal. Eu nem vi, Fábio, se você puder disponibilizar o link depois, mas se for uma coisa produzida pelo conselho, já fica aí, né, forever, aí como material produzido mesmo pelo edital. Acho que são muitas variáveis. Aí, Fábio, vou falar rapidinho. Eu participei de inscrição de 2 editais recentemente. Um era por projeto, para gravar um vídeo de uma cena inédita depois de aprovado, e outro que era da Funarte, que era para você gravar a cena e mandar que eles iam selecionar a cena. Então, se a gente for pensar, tem que ver o que é mais viável para a comissão, né, para a produção realizar. Talvez ter um material já gravado, que pode ser esse material que vai ser veiculado. Não sei se tiver a ferramenta de ter um lugar para fazer as gravações, seria interessante, porque tem um padrão, mas um dos editais que eu participei era justamente para você se virar e se reinventar em casa mesmo, com os recursos que você tem. Só recebi uma cartilhazinha com umas orientações de como você gravar isso com o celular, que a proposta do edital é isso mesmo, para você não se deslocar. A questão de fazer em Drive, eu até tinha comentado com você que tem um circo fazendo, e a gente pensou no parque parque municipal, mas aí descartei isso, né, nem falei mais contigo, porque a infraestrutura que teria que ter para distância de carro, mapeamento dos boxes, reserva de vaga, sanitário e tudo mais, com telão ao vivo, porque os carros do fundo às vezes não conseguem ver, é inviável. Então, acho que assim, tem que pensar no que é mais viável fazer agora, se é receber esse material, se vai atingir o maior número de pessoas, isso a gente vai... sabe que por internet vai ser melhor, ainda mais ficando disponível por mais tempo. Acho que isso é importante para a documentação, como o Sandy falou aí, para ter esse registro, e que as pessoas não precisam ver naquele dia, né? Fica aí por um período. Então, eu acho que são algumas coisas em que a gente vai ter que facilitar, como você mesmo disse. São muitas questões, a gente vai ter que fazer algumas escolhas, né? Para ver o que é o mais viável possível. E é isso, a gente como artista vai ter que se virar com o cenário que vai ter. Obrigado, Daniel. Tem alguém que não falou e gostaria de falar? Ô, Fábio, eu queria falar um pouquinho. Vai lá, Cláudio. Eu gosto mais de escutar do que falar, tá? Para ver se eu consigo entender alguma coisa e ajudar de alguma forma. Então, eu vi o Guido falando aí, né? O Duílio e tal, e o outro ali que tomara que não chova. E eu pensando aqui, já acho que é a 3ª ou 4ª reunião que a gente faz aqui, é isso? É a 3ª. Então, assim, eu percebi que nas 3 reuniões são coisas distintas. Uma coisa é o artista e outra coisa é o espaço cultural. Eu acho, minha opinião, que a primeira coisa teria que separar isso aí. Um diálogo com os artistas e outro diálogo com o espaço cultural. Eu reparei que começa meio que entrar uma coisa na outra e não vai para lugar nenhum. É a minha opinião. Tem a impressão que o espaço cultural quer meio que fazer tudo, mas o artista não está pondo na parte dele. Eu acho que, primeira coisa, teria que separar umas reuniões separadas. Aí você tem a ideia dos artistas e a ideia dos espaços. Aí você vê se vai linkar um com o outro ou não.
E o que o Guido falou, acho que é o mais importante de tudo no momento agora, edital, tal, não sei o quê, é um momento único, né, de pandemia. Então a gente tem que facilitar para todo mundo, independente se é um espaço ou se é um artista. Então, assim, pensando aqui é o seguinte, o artista ou o espaço que consegue filmar, fazer o próprio trabalho dele, eu acho que ele pode fazer o trabalho dele, filmar e mandar. Mas que nem que eu ouvi falar, e tem pessoas que não têm condições de filmar. Então aí você abrir um espaço através dos espaços culturais, ou do que nem o Guido falou da Câmara Municipal aí, para dar um suporte para esses artistas que não têm condições de gravar. Então, eu penso assim, que o primeiro faz o mais fácil. Você consegue gravar um vídeo, montar lá uma apresentação lá, uma pintura, não sei, então você vai mandar o seu vídeo. Ah, mas tem 30 pessoas que não conseguem, não tem suporte. Então, vamos montar um suporte, que nem o Guido falou, na Câmara Municipal, ou através dos espaços culturais, bem organizado, né, com todo o protocolo e tal. Então, eu penso assim, primeiro, o pessoal está precisando de grana. O pessoal da cultura foram os primeiros a parar e vai ser o último a voltar. Então, você tem que facilitar para todo mundo, não só para os espaços culturais, mas para os artistas. Você tem que separar o pensamento do artista e dos espaços culturais. Eu percebi que está havendo um conflito, os espaços que está querendo usar de artista. Então, acho que tem que definir isso aí primeiro, facilitar para todo mundo, né? Quem pode fazer e ter condições, faz o trabalho dele. Aquele que não consegue, a gente tem que ver um jeito dos espaços culturais, ou que nem o Guido falou, da Câmara Municipal, planejar uma coisa que fique dentro do protocolo e a gente consiga fechar esse pacote facilitando para todo mundo. Eu penso assim, não sei se é legal. É legal, é um pensamento bom. Só que os espaços culturais, eles são feitos por artistas. Desculpe. Então, eu acho que a ideia é a mesma. Todo mundo está pensando a mesma coisa. Desculpem. Porque os espaços artísticos, culturais, são sonhos de artistas, né? Então, acho que não tem que ter essa separação. Tem que ter um entendimento do que, qual é Sim, eu entendi o que você falou. Só que dele. Sim, eu entendi, eu concordo com o que você está falando. Só que eu percebi que está dando muito confronto nas conversas aqui. Acho que você separar um pouquinho antes, depois você voltar tudo, eu acho que seria melhor. Eu penso assim, Entendi. Não estou falando para separar de uma vez, só para dialogar fora, haver as ideias, aí vem e une de novo, entendeu? Entendi. Alguém mais que não falou, gostaria de falar? Fábio, só mais uma perguntinha, desculpa aí. Eu perguntei na última reunião, você sabe os números de artistas e espaços? Eu não estou com ele aberto aqui. A última vez que eu vi artistas tinha 137. Mas eu posso abrir aqui e daqui a pouco eu te falo. Tranquilo. Enquanto isso, se alguém quiser tomar a palavra aí. Fábio, colocando em cima daquilo que eu tinha falado aí, o nosso amigo comentou aí, em relação aos artistas do espaço. Não precisa dividir todo mundo, mas, por exemplo, você marca uma reunião num dia, numa quinta-feira, a gente vai falar só sobre os espaços culturais. A conversa vai ser só sobre o espaço, o que ele pode trazer para a gente. Depois, numa próxima, só os artistas, mas todo mundo participando, para a conversa não ficar meio que fugindo para cá e para lá, entendeu? A gente define sobre os espaços, aí marca um outro sobre os artistas e depois reúne uma terceira para juntar todo mundo. Olha, te respondendo então, a gente tem 142 artistas e 34 espaços cadastrados. Sobre essa questão da divisão, assim, é que realmente a própria lei, ela dá, os municípios vão ser responsáveis por duas alíneas. Uma que é específico para o apoio aos espaços e a outra que é para os editais. Eu acho que pode
tá confundindo realmente. Mas, nesse momento, a gente tem tratado dos editais, né? Eu acho que o pessoal dos espaços tem entendido isso e tem trazido aqui ideias para enriquecer essa discussão dos editais. A gente, talvez, quando sair a regulamentação, e aí sim a gente vai precisar se preocupar muito com essa questão dos espaços, porque a gente vai ter que criar todas as regras de participação dos espaços, né, e quais espaços vão poder solicitar o benefício. Aí a gente pode fazer realmente uma reunião só com os espaços, mas eu acho que aqui está claro para todos que estão aqui que aqui a gente está tratando dos editais. Porque a questão dos espaços não tem muito o que fazer agora, é esperar a regulamentação. E eu não tenho visto conflito das ideias. Assim. Eu acho que o pessoal dos espaços estão acostumados, talvez, a fazer os festivais, a fazer coisas maiores, a pensar maior, vamos dizer assim. Os artistas estão mais acostumados a pensarem na sua produção. Mas eu acho que está sendo complementar. Assim. Eu usei ambas as visões para tentar. A gente usou, né? A comissão usou ambas as visões para tentar criar essa proposta. E também entender com todos que estão aqui na reunião se as propostas que foram discutidas anteriormente são válidas para todos. Então, é muito importante que todo mundo que está na reunião se posicione, se realmente gosta, se realmente entende o projeto, se realmente atende às necessidades de todo mundo. Isso é muito importante que todo mundo se posicione, porque senão ficam poucas pessoas discutindo determinadas ideias e muitas vezes leva-se a caminhos que beneficiam algumas pessoas e outras não. Então é muito importante que todos se posicionem enquanto estamos na reunião, né? Fábio, eu queria dizer, desculpa, é que eu estou junto com a Glaucia aqui, então a gente fica no meio do caminho aqui as duas. Mas eu queria dizer para todo mundo que, assim, para a gente ficou bastante claro, eu acho que tudo que você colocou, a gente achou bastante interessante, eu acho que as pessoas, muitos artistas, eu acho que vão conseguir se enquadrar nessas propostas aí. Na verdade, a gente, a princípio, ficou aqui discutindo um pouco sobre essa questão de fazer gravado, né? Que, de repente, assim, talvez as pessoas que já tivessem muito o material já gravado poderiam enviar, e os que não, para ser um número menor, aí sim arrumar um local para que isso acontecesse, né? É uma ideia, não sei. Ideia anotada. Realmente é uma coisa que eu vinha pensando, assim, a possibilidade de quem já tem algo gravado enviar, não precisar criar algo novo para enviar, né? Mas eu acho que foi isso que a gente pensou, até por conta, porque você talvez sempre quando você vai idealizar algo novo, sem dúvida que você tem que pensar que financeiramente, né, você tem um gasto grande, independente do que você vai fazer. Eu acho que a colocação foi super boa assim, do número de pessoas, que a gente tem que repensar isso, e de fato eu concordo super, porque a gente está pensando no momento, eu acho que não é o momento de a gente utilizar isso que está chegando para a gente como uma forma, nossa, agora a gente vai fazer né, no nosso caso, um espetáculo grandioso. Eu acho que o objetivo não é esse, né? Eu acho que é realmente isso. É um momento que, de repente, você pode agrupar aqueles, no nosso caso, as pessoas que estão dentro do meu grupo, que faziam parte, que financeiramente foram prejudicados ali. Eu acho que é esse momento de pensar.
Então, eu acho que isso é bem bacana de pensar em redução do número de pessoas no que você está fazendo. E a gente pensou nisso, de repente, assim, porque a gente tem, quem tiver esse trabalho, um trabalho já gravado, um trabalho, enfim, que você possa mandar por vídeo, eu acho um grande caminho, aí cortar um caminho, né? Me posicionando sobre isso e também sobre algo que foi falado pelo Daniel e acho que pelo Guido também, que a ideia não é premiar um projeto. Como é uma lei emergencial, né? É para as pessoas conseguirem sobreviver durante a pandemia, a ideia é premiar as pessoas. Então, por isso que todo artista vai poder inscrever seu projeto. O artista faz parte de um grupo. Ele pode até ter uma participação no projeto do outro, mas ele vai poder também escrever o projeto dele. E a ideia é possibilitar que todos possam receber. E aí essa questão de grupos maiores, grupos menores, eu acho que fica, no meu entendimento, tá? Pode ser debatido, mas fica contemplado porque todos vão poder participar de alguma forma, mesmo que seja, tipo assim, é um grupo grande. Então, cada um vai poder participar. E aquela pessoa vai poder receber um valor para poder se manter de alguma forma agora, né? Apesar de que vai ser um valor pequeno, lógico, vai ser para se manter, mas para dar uma ajuda. E então a ideia é essa, é premiar a pessoa. E aí eu penso que assim, esse primeiro vídeo que vai ser avaliado, a ideia é que não seja algo uma superprodução, a ideia é que seja realmente algo simples. Até por isso que deixar bem claro que não vai ser avaliada a qualidade técnica do vídeo, mas sim a qualidade artística daquilo que está apresentando, né? E aí, sim, lógico, para a pessoa que vai ser selecionada para o festival, ela vai querer no festival apresentar algo mais bem acabado. E aí sim, nesse caso, eu acho que vale a pena a gente disponibilizar o espaço da Câmara, do Teatro da Câmara, talvez fazer parcerias com os espaços que tem um estúdio, e que, enfim, aí você consiga fazer uma boa filmagem, uma boa captação de áudio para aqueles projetos que vão participar do festival. E aí também a participação no festival, se a pessoa quiser levar o grupo todo dela para participar, eu não vejo problema, porque aí ela já vai ter recebido aquele prêmio dela e é aquilo que ela vai receber. Então não vai ter assim, mas no meu festival eu quero levar toda a Filarmônica de Valinhos. Mas aí o valor que foi recebido é aquele. E não vai ter um acréscimo para participar do festival. Se o restante do grupo topar participar, sabendo que não vai ter um ganho de cachê, eu não vejo problema. Até não vejo problema nem que seja de outra cidade. Porque aí quem foi premiado é a pessoa de Valinhos. É a pessoa. É o artista. Ok. Ô, Fábio, você tinha... Posso falar, Fábio? Diga, Cláudio. Você tinha comentado no começo da reunião aí sobre a pessoa participar mais do que uma vez. Vamos dizer que ele tinha 3 bandas. Mas não é correto ele receber 3 vezes, né? Ele receberia só uma vez, né? Por isso mesmo, acho que você ia dar... Por isso mesmo que eu falei, que eu bati nesse ponto agora. Quem vai ser premiado é a pessoa, é o artista. Então, por exemplo, você toca bateria. Você fala assim, para mim não faz sentido eu fazer um vídeo só eu tocando bateria. Eu quero convidar um baixista para participar junto comigo. Mas esse é o projeto que você está inscrevendo. Então, isso, se for selecionado, quem vai ser premiado é você. Esse mesmo baixista que participou com você, ele não vai ser premiado no seu projeto. Mas se ele quiser escrever o projeto dele, ele tocando baixo solo, aí ele pode inscrever e ser premiado por ele, entendeu? Então se você tem um grupo, é só um que vale no grupo, então? Os outros são participações, só é isso? Isso. Mas se eu não posso fazer um projeto, eu não posso fazer um projeto, eu e mais uma pessoa só, e valendo os dois?
Eu acredito que o que o Fábio está falando, Cláudio, é referente ao proponente. Então, se o proponente inscreve o projeto, o proponente recebe a verba. Se ele quiser dividir isso com outras pessoas que vão participar desse projeto posteriormente, aí fica a critério dele o que ele vai fazer com essa verba que foi disponibilizada para ele enquanto proponente. Ah, entendi. Então ele vai se inscrever uma vez só. Eu, Cláudio, como pessoa, posso me inscrever uma vez só, né? Não é isso? É isso, Fábio? A ideia Se eu participar como outra pessoa que ela escreveu, aí eu não vou receber nada. Só se o cara quiser pagar, já é problema dele, não é? Isso. Entendi. Pode rolar umas parcerias aí, inclusive. Então, nesse exemplo que eu dei, você convida um baixista. Aí você grava algo que a bateria aparece mais e o baixo faz o acompanhamento e escreve como seu projeto. E aí você também acompanha ele no projeto dele, entendeu? Pode rolar umas parcerias assim. Alguém mais gostaria de falar? Se ninguém mais for falar, eu estou entendendo que a proposta está sendo aprovada. Fábio, eu acho que tá bem encaminhado, Fábio, pela conversando aqui, pelos que todo mundo falou, acho que tá bem encaminhado. Eu acho que é mais o lance de. Eu acho, né? Todo mundo tá aí para falar. Eu acho que é mais o lance de definir, que nem você falou aí, valores, data. Eu acho que tá bem encaminhado. Porque aí tem umas questões mais técnicas mesmo, assim, do edital, né? Que a gente vai ter que discutir também em grupo, mas aí pode ficar para uma próxima reunião. Por exemplo, essa possibilidade de apresentar vídeos antigos ou ter que ser vídeo novo. A gente pode colocar isso em discussão e definir. Idade mínima para participação, isso a gente vai ter que discutir e definir. Valores que vai ser pago para os prêmios, para o prêmio menor e para o prêmio maior que a princípio participa do festival. Isso vai ter que ser definido. Tenho até umas ideias, mas não sei, talvez possa ficar para uma próxima reunião. Eu já posso até chegar com um edital mais ou menos escrito. Eu tenho me baseado muito no edital da Funarte. Não sei se vocês conhecem, eles abriram até um recente para essa época de pandemia. E ele é bem assim também. Ele tem um valor definido, ele premia muita gente com um valor um pouco baixo, assim, que não dá para custear, enfim, grandes espetáculos. E no caso deles, o único pré-requisito, a única devolutiva que o artista tem que dar é que o artista tem que publicar, fazer o vídeo e publicar em alguma plataforma. Mas aí fica a critério do próprio artista onde ele vai publicar, entendeu? No caso deles. Mas aí eu tentei juntar aí com a ideia, porque como veio muita gente querendo fazer o festival, eu tentei juntar isso com o festival. Fábio, você acha que não seria o caso... Não, desculpa. Se não seria o caso da gente fazer uma reunião do comitê para ir afinando isso daí que você está falando, que nem a gente fez nessa semana, e chegar com uma proposta mais maturada aqui para todo mundo na semana que vem, porque aí também a gente não fica aqui esticando muitos assuntos e faz outra reunião e chega com uma fórmula pronta já na semana que vem. O que você acha? Acho que fica mais dinâmico, né? Chega com uma proposta, né? Porque o que a gente está fazendo aqui, a gente põe como foco de fazer na segunda e na terça, naquele modelo. No final de semana a gente pensa, na segunda e na terça a gente debate com aquele grupo e já traz para todo mundo aqui por exemplo, idades, valores, etc., uma coisa mais para ser discutida, entendeu? Uma coisa pautada, que nem você fez hoje, né? Que foi uma linha guia para a reunião como um todo. O que você acha? Pode ser. Fábio, eu gostei da ideia do Guido aí. Já ir afunilando isso aí. E também em relação a artistas,
que nem você falou, acho que tinha 30 ou 40 músicos, né? Como que vai ficar, por exemplo, você tem 40 músicos. Dos 40, quanto vai para o festival? 10, 15, 5? Por exemplo, tem 2 pintores só. Vai um pintor, vai os 2? Também essa porcentagem aí, porque eu não sei como que tá lá as porcentagens de artista, pintor. Então, essa é uma outra discussão, e aí vai depender muito do valor que a gente vai ter disponível e de que forma a gente vai distribuir isso, porque quanto menor o valor que o artista vai receber, mais pessoas a gente consegue premiar, né? Mas aí eu acho que vai depender muito, está dependendo da regulamentação, porque primeiro, a primeira coisa que a gente vai ter que definir é o tanto que a gente vai ter que reservar para os espaços culturais, né? Que aí é uma coisa que o espaço cultural seguiu todos os pré-requisitos, ele tem que receber. Então a gente precisa primeiro saber quais serão todos os pré-requisitos, entender a quantidade de espaços culturais que vão receber, reservar esse valor e aí a gente vai saber o tanto que vai ter para os editais. Ô, Fábio, o que não pode ser reservar uma quantia irrisória que nem Campinas fez. Por exemplo, era R$500 por artista, e os artistas, eles não teve adesão. Galera, um monte de documento, um monte de coisa. Então, assim, tem que ser pensado, né? Bem pensado, para não ser assim, beleza, nós vamos pagar pouco para ter mais gente e eu não vou ajudar ninguém, na verdade, né? É só uma colocação, não é só para a gente pensar bem sobre isso, para não ficar, por exemplo, o cara antes da pandemia ganhava 4 mil, 5 mil, tudo bem, claro, não dá para pagar 5 mil pro cara, mas não dá para pagar R$200, aí não vira auxílio, ou 500, como em Campinas. Ô, Rodrigo. Pois não. Rodrigo, eu acredito que, pensando nisso, por isso que o Fábio, ou até mesmo na outra reunião a gente definiu, que seria basicamente a premiação para muitas pessoas, às vezes com valor menor realmente, e também na possibilidade dos artistas poderem ganhar um pouco mais, ter o festival com uma premiação um pouco maior. Então, Entendi. A intenção, óbvio, é fazer com que todo mundo tenha uma parte para receber, fazendo a sua obra, entregando a sua arte. Então, assim, é muito importante a gente pensar sempre no maior número de pessoas contempladas, certo? E poder premiar de maneira um pouquinho melhor as pessoas os projetos que vão entrar no festival. Sim. Perfeito. Ô, Fábio, e você vai ter ideia melhor mesmo de tudo isso aí, acredito eu, quando nós decidimos qual vai ser essa data limite para o pessoal se inscrever, né? Porque aí você fechou a inscrição, você já tem a quantidade de pessoas, espaço e o valor em grana. Aí você consegue trabalhar isso aí que o Felipe e o nosso amigo tá falando aí, né? Se inscrever no mapeamento, você está falando, né? Isso, Fábio. Eu acho que a gente não vai colocar um prazo para inscrever no mapeamento, porque o mapeamento ele tem que ser constante, né? Na verdade, ele vai ficar aberto ad eternum. A gente pode... É lógico que a gente sabe como as pessoas... O psicológico das pessoas funcionam, né? Se a gente colocar um limite, as pessoas vão, naquela data limite, se inscrever. Então, o que a gente pode é estipular um limite para estabelecimento da divisão. Fala assim, a gente vai usar o mapeamento até a data X para estabelecer essa divisão que a gente vai fazer entre os segmentos. Mas aí é isso também, porque a gente pode pensar alguma ferramenta para colocar no edital que possa, dependendo das inscrições que a gente tiver nos editais, também manipular mais para um lado, mais para o outro, para atender todos, de forma igualitária. Elisete perguntou aqui no chat tempo mínimo ou máximo para performance e festivais de arte. E para apresentação no festival, né? Então, isso é algo também que a gente não conseguiu discutir na comissão.
estamos abertos à sugestão, se você tiver, mas aí eu acho que vai ser também naquele algo a discutir mais na parte dos detalhes técnicos do edital, né? Tem coisas que, se vocês quiserem, a gente já pode discutir aqui agora. Não sei como é que vocês estão cansados ou não. Fábio, em relação ao festival, que nem nós vamos começar a discutir, né? Esse festival, vai ser um lugar específico? O pessoal não vai poder fazer isso em casa online, né? Já que a gente está discutindo isso. Então, o que nem o pessoal estava falando aí, a possibilidade de fazer live ou de fazer gravação. Aí também isso acho que a gente pode discutir aqui agora, tirar isso aqui. O que eu vinha pensando é em fazer gravação. Então, assim, o projeto foi selecionado, a pessoa define o que é que ela vai apresentar no festival, e aí procura, enfim, algum lugar bom, e aí pode ser lá no Teatro da Câmara, ou pode ser algum espaço que ela tem, algum estúdio, e, e faz com equipamento profissional, faz uma gravação boa do espetáculo, e aí esse espetáculo estreia no festival, entendeu? E aí estreia no festival e depois fica disponível em alguma plataforma para quem quiser ver. Eu acho que, pelas experiências que eu tenho tido na Unicamp, eu acho que funciona melhor do que fazer uma live. Porque a live é isso, né? Vai exigir que tenha concentrado no mesmo local toda a técnica, os produtores, as pessoas que estão participando. E sem contar que, fazendo gravado, se teve algum erro, se quiser fazer uma regravação de algum trecho, é possível e fica um material mais bem acabado. O Fábio, dá licença, eu vou ter que me ausentar, cara. Eu tenho outro compromisso agora. E aí vamos ver se a gente consegue marcar essa outra reunião do comitê, que a gente vai cortando essas arestas aí do que está faltando e detalhes para poder chegar de novo com uma proposta melhor aí. Mas parabéns pela condução, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu peço desculpas, né, pelo horário mesmo, eu tenho outra reunião, eu não vou conseguir ficar, então um abraço para todo mundo aí. Abraço. Eu não sei quem é que está escrevendo, representando o Conservatório Lijaloski. Se quiser se manifestar, fica à vontade. Não sei se está com dificuldade em ligar o microfone. Se estiver no celular, é só clicar na tela, embaixo aparecem 3 botões. O primeiro deles é para ligar ou desligar o microfone. Marisa. Ou se não, escreve ali no chat e eu leio aqui. O Fábio, que nem estava falando, é que seria interessante para a próxima reunião deixar alguns tópicos lá para a gente ir pensando e já na próxima reunião já definir, né? Vai ter essa questão da duração, tanto da performance que vai ser avaliada no concurso, né? Quanto da apresentação depois no festival. Questão de idade, questão se pode mandar a gravação antiga. Enfim, eu acho que quando eu for pegar para escrever o edital, vai aparecer várias dessas dúvidas. Ô, Fábio, Diga. e conforme for aparecendo essas dúvidas, como você falou, eu acho que a gente tem que, até para otimizar o tempo, colocar uma, duas ou até três opções, coloque em votação e vai eliminando, porque a gente entra muito em debate muito, né, para fazer o melhor e não chega a um consenso. Então acho que a gente tem que começar a votar, talvez não vai agradar todo mundo em todos os critérios, né? Mas a gente já otimiza esse tempo aí. Principalmente o seu, que tá à frente de tudo isso, cara. Eu estou super satisfeito que até agora a gente tem conseguido chegar em consenso em tudo, né?
É. Mas sim, se chegar numa situação em que não está conseguindo chegar ao consenso, vai ter que haver uma decisão de qualquer forma. A Luana está aqui assistindo a gente, ela sabe muito bem, eu sou sempre a favor de buscar o consenso. Ok, Marisa, eu vou disponibilizar a gravação da reunião. Não sei se ali já está lá no nosso grupo, que eu tenho mandado os informativos, mas aí eu mando lá no grupo e, se for necessário, eu tento fazer contato com ela de alguma outra forma. Tá, então eu mando lá no grupo, para todo mundo ter acesso. Gente, eu confesso que aquela situação lá no início da reunião me deixou meio abalado e me cansou mais do que deveria essa reunião. Então, se vocês acham que dá para deixar essas discussões para a semana que vem, aí eu já defino, já vejo, vou escrevendo o edital e vou vendo os pontos que precisam ser discutidos e já coloco na divulgação da reunião quais são os pontos que vão ser discutidos, até para vocês irem se preparando e já chegarem com propostas. Enfim, e aí a gente traz também a proposta da comissão.